Olá, amigos! Vamos para mais um vídeo. Hoje o nosso foco será sobre demandas, uma palavra muito utilizada no meio da ergonomia, da saúde do trabalhador e também utilizada por outros profissionais. Mas há também vários profissionais que desconhecem essa palavra ou que não a utilizam com tanta frequência. Para quem não me conhece, eu sou Natália Araújo, fisioterapeuta e também ergonomista. Por que eu resolvi falar sobre demandas? É algo muito comum no meio da ergonomia e um dos principais motivos aí da atuação dos ergonomistas nos ambientes de trabalho. Mas para começar falando sobre demandas, eu quero apresentar para vocês o conceito, porque há pessoas que ainda desconhecem quando aplicar essa palavra demanda. Então, a demanda será a ação de procurar alguma coisa, uma busca, uma diligência, uma manifestação de um desejo, uma exigência ou solicitação. Essa é a definição da palavra demanda, só que ela muda um pouco de contexto dependendo aonde ela é aplicada. Por exemplo, na psicologia, nós podemos correlacionar queixa com demanda, mas são coisas diferentes. A queixa, ela é um início, uma reclamação inicial que impulsiona uma busca. Agora, a demanda, ela é um real motivo, mas que precisa ser compreendido para traçar estratégias. A demanda também ela é muito utilizada no campo da economia. Já ouviram aquele termo oferta-demanda? Ou seja, é onde os consumidores buscam bem ou algum tipo de serviço, né, por um determinado tipo de preço, né, naquele período. Então, por exemplo, quando há uma baixa nos combustíveis, né, semana que vem, ou então amanhã o combustível irá ser reduzido, a demanda de clientes, a procura deste serviço, deste produto, será aumentada. Assim como o preço do combustível subiu, haverá sim uma resistência, uma redução dessa demanda, mas que mesmo com o combustível lá em cima, se houver um noticiário de que amanhã faltará combustíveis para os clientes, os consumidores, essa demanda poderá aumentar. Então, a demanda ela é variável, dependendo daquele contexto. Agora, trazendo para esse mundo da ergonomia, aonde se aplica a demanda? Por que os ergonomistas falam tanto de demanda? Falando da ergonomia francesa, que é a linha do estudo da atividade, um dos primeiros passos da aplicação da ergonomia é justamente a demanda. Quando o cliente, a empresa, procura o ergonomista para iniciar um trabalho, é necessário de que a empresa tenha clareza sobre aquela demanda. O que motivou a contratação do ergonomista? Essa demanda pode ser diversas, mas a demanda nem sempre é clara. Eu, na minha experiência, sempre tive um pouco de dificuldade em entender a real situação, o que realmente o cliente busca, né? Então, há sim uma incerteza e justamente é isso que faz ser tão explorado esse campo da ergonomia na empresa, porque há uma solicitação, uma exigência, mas o cliente, a empresa no caso, não tem clareza se realmente se está tendo um número elevado de absenteísmo, é por conta disso, por conta daquilo. Então o ergonomista ajuda a decifrar essas questões através do trabalho desenvolvido. Então a análise da demanda, ela vai envolver uma construção social, vai levar em consideração algumas contradições ali, a diversidade de lógicas, pontos de vista diversos, né? E junto com a sua aplicabilidade, considerando as condições do ambiente, considerando as diferenças aí dos fatores humanos e várias outras situações que envolvem a ergonomia física, organizacional e também cognitiva. Quando nós aplicamos a palavra demanda nessa última publicação da NR17, que foi feita agora em 2022,
coloca-se assim, demanda. Existem alguns itens da norma que cita essa palavra. Então, por isso que quando você conversa com o ergonomista, ele vai falar por diversas vezes demanda. E já aconteceu, assim, em conversas com outros profissionais de outras áreas, em um ambiente social, onde, a demanda, aí de repente fala, nossa, mas por que se fala tanto demanda? Eu não tô entendendo. E olha que era um profissional graduado. É porque realmente existem algumas áreas que pouco se fala sobre esse nome. Usa a exigência, solicitação, menos essa palavra demanda. Na NR 17.3.1, diz o seguinte: a organização deve realizar avaliação ergonômica preliminar, que é a nova tendência e agora de 2022, a AEP, das situações de trabalho que, em decorrência da natureza e conteúdo das atividades requeridas, demandam adaptação às características psicofisiológicas. Ou seja, aqui já deixa claro que é necessário sim que a empresa tenha o seu plano de AIP, mas que em decorrência da natureza e do conteúdo das tarefas. Então, aqui já dá uma selecionada. Então, o que a gente está vendo na prática? As empresas solicitando a EP sem muito critério, sem uma demanda definida. Sai fazendo de todos os postos porque a norma está pedindo. Então, falta um pouquinho de entendimento sobre algumas escritas da norma, mas aqui nesse primeiro item já fala, é preciso sim que a empresa faça a EP, né, das situações que demandam as adequações, considerando os fatores humanos, né, as diferenças aí de cada indivíduo, mas sempre cruzando essa questão de natureza da atividade e a atividade, né, desempenhada. Então é importante ter aquele olhar macro na organização, para depois traçar as situações que realmente precisam ser avaliadas de uma forma mais simplificada. A partir disso, onde eu faço essa avaliação mais simplificada e ainda restam dúvidas, porque vai envolver um projeto ou porque vai envolver outros profissionais, né, na adequação daquele ambiente. Então, aí já pensa aí numa análise ergonômica do trabalho. Isso diz a norma. A segunda palavra aí que vem na NR17, quando eu coloco demanda, vem na NR17.3.3, que fala sobre a análise ergonômica do trabalho. Ou seja, que é o segundo passo aí do trabalho de ergonomia, após a IP, né, nas situações que realmente precisa de um estudo, uma investigação melhor, deve sim aplicar a análise ergonômica do trabalho, e incluir, primeiramente, como se fosse o primeiro passo, a análise da demanda e, quando aplicável, reformulação do problema. Porque, de fato, às vezes é difícil essa reformulação do problema, mas que é importante ter a definição da demanda e também a discussão aí para gerar clareza naquele documento da IT. Outra situação que vem demanda, que eu encontrei foi já no anexo 2 aí, da NR17, que já fala sobre o segmento do telemarketing. É uma área aí bem importante que se faça aplicações de ergonomia. E aí eu vou naquele item 6.2, o contingente de operadores deve ser dimensionado às demandas de produção, no sentido de não gerar sobrecarga habitual ao trabalhador. Então, fala sobre a questão do número de trabalhadores, de acordo considerando a demanda, a alta demanda, a baixa, para que não tenha sobrecarga. Então, outro item que fala sobre demanda é no item 6.10. Para fins de elaboração de programas preventivos, devem ser considerados os seguintes. Aí tem o item A, B e no item D fala sobre demanda novamente. Pressões aumentadas de tempo em horários de maior demanda, ou seja, é necessário que se tenha programas preventivos e que também seja observado essas questões de pressões aumentadas de tempo em horários de maior demanda. Então, precisa ser feita alguma ação para reduzir esse impacto aí. Outra situação, ainda no anexo 2 do telemarketing,
é o item 9, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e Análise Ergonômica do Trabalho. Neste item fala o seguinte: 9.2. A organização deve implementar um programa de vigilância epidemiológica para a detecção precoce de casos de doenças relacionadas ao trabalho, comprovadas ou objetos de suspeita, que inclua procedimentos de vigilância passiva. O que seria isso? Processamento da demanda, se há aquela... Por que as pessoas estão procurando o médico? O que tem motivado essas pessoas à procura do médico? E também a vigilância ativa, por intermédio dos exames, onde já está sendo feita essa investigação de doença, né? Dados dos sintomas referentes aos aparelhos psíquico, osteomuscular, vocal, visual, auditivo, analisados e apresentados com a utilização de ferramentas estatísticas e epidemiológicas. E por último, 9.4.1, as análises ergonômicas do trabalho devem contemplar as seguintes etapas de execução. Estou falando de anexo 2, que fala especificamente sobre telemarketing e explicitação da demanda do estudo. Por que você está fazendo a análise ergonômica do trabalho? Então, assim, dentro desse mundo da ergonomia, a demanda ela é número 1 dos passos do trabalho da ergonomia nas empresas. Por isso que eu quis trazer aqui a importância disso e o quanto ela é utilizada. E essa questão de haver procura de ergonomistas por empresas sem critério, é claro que a empresa, quando ela contrata ergonomista, ela já tem uma boa intenção declarada, né? Mas, de fato, quando tem o acesso ao ergonomista, aos diagnósticos, aos resultados, muitas vezes a surpresa começa por aí, porque às vezes a empresa espera um tipo de resposta e tem vários outros tipos de respostas, né? Mas, afinal de tudo, o mais importante é que há esse alinhamento entre o que o cliente busca e o que o ergonomista pode ajudar para, de fato, ter, sim, um trabalho que seja eficiente, que seja seguro, que promova a qualidade de vida no trabalho e que reduza índices ruins aí de acidente de trabalho, de doença ocupacional, que aumente também os níveis de satisfação no trabalho. Então, isso, a ergonomia, ela é sempre muito bem-vinda. Eu apareço aqui em outro momento para falar das outras etapas no que abrange no estudo da ergonomia. Então, eu espero que vocês tenham gostado e se você é ergonomista, sempre se posicione a favor de auxiliar a empresa na clareza em relação às demandas, do que realmente, de fato, precisa ser analisado, porque muitas vezes perde-se tempo analisando coisas e situações que não tem tanta necessidade, né? Então, assim, se nós formos observar o que é necessário de primeira linha, que é através da avaliação ergonômica preliminar, que é realmente ter aquele olhar do ergonomista para determinar quais atividades que precisam ser analisadas, ou seja, não precisa ser todas, né? Nós estamos acostumados aí, principalmente os ergonomistas que atuam em parcerias aí com empresas de saúde, segurança do trabalho, de medicina do trabalho, quando há esse contato com a parte da engenharia de segurança, precisamos fazer a IT, quanto você cobra? Quem nunca passou por isso, aí você fica perdido, porque você não tem demanda, você não tem número de atividades, e aí essa comunicação, até ela ser acertada, alinhada, gera sim um tempo, né? Mas quanto mais os ergonomistas tiverem clareza aí dos objetivos da ergonomia, mais fácil fica lidar com todas essas pessoas que ainda têm um pouquinho de dificuldade de entender o que de fato é ergonomia e onde ela se aplica. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.